Oi. Bom, você deve estar se perguntando por que eu tô fazendo vídeo de Genshin, ou talvez não. E eu admito, eu parei de gravar Genshin por um bom tempo, e acho que esse título já é bem autoexplicativo também do porquê eu acho ele chato, e enfim. Eu vou tentar explicar o que eu tava tentando explicar meia hora atrás, só que meu microfone não tava pegando. Então vamos de novo, que eu espero que o vídeo fique bom, porque eu não gravo roteiro, então vamos nessa. Genshin Impact é um jogo que, bom, eu jogo até hoje, então dizer que é um jogo enjoativo seria uma mentira. Também seria mentira se eu dissesse que Genshin não vale a pena. Mas claro que com moderação. Até porque se tornar um vício e você parar de fazer suas coisas por conta de Genshin, aí sim se torna um grande problema. E eu digo isso porque vício acontece, principalmente em jogos de gacha, como Genshin. E até porque nele você pode gastar dinheiro, e enfim, eu não vou entrar nesse mérito, afinal de contas você sabe o que você faz. Então, vai de você se você quer gastar o dinheiro com Genshin ou não. E vale a pena ou não, vai de você. Bom, eu vou dizer o porquê que eu acho que Genshin tá tão chato. Eu podia muito bem colocar a culpa no gacha, já que o gacha é um dos maiores problemas de Genshin, se não até o maior, na opinião do público geral, já que ele é um sistema totalmente desbalanceado, você tem que dar 90 tiros para ter a chance de ver um personagem que você quer, e ênfase no ter a chance, porque você não vai ter necessariamente o personagem que você quer, a não ser que você seja no garantido, o que é um baita de um problema, na minha opinião, já que se você vai realmente ter a chance de pegar um personagem que você não quer, então os tiros deveriam ser consideravelmente menores, já que você teria a chance de conseguir o personagem de fato que você quer. Ainda mais se tratando que Genshin é um jogo single player, ou seja, você não vai ficar jogando ou competindo com outras pessoas, então você não tem essa necessidade absurda de ter personagens fortes para vencer outro personagem. É só você colecionando seus personagens que você gosta no Genshin. Então, eu acho que o gasto de Genshin devia ser realmente um pouco mais balanceado, mas eu também entendo que a empresa lucra em cima disso, então não há muito que nós possamos fazer em relação a isso. Então, talvez seria o problema das resinas, já que as resinas são um problema enorme de Genshin Impact também, se não o segundo maior ou um dos maiores, já que você tem 160 resinas e essas 160 resinas que você tem, você não pode gastar elas inteiras. E eu repito, não pode, porque muitas pessoas como eu, inclusive, começaram Genshin e gastaram elas, pois ninguém sabia como funcionava exatamente o sistema das resinas ou era expert em Genshin Impact. E por isso a gente não conseguiu os benefícios de usar as resinas no rank 40, 45, o que faz a gente ficar uma escassez danada de resina. E o Genshin já dá muito pouco recurso, né? Gemas, resinas e até mesmo livros, eles dão muito pouco. Agora, moedas, eles dão umas 300 milhões, mas recompensas de verdade eles dão muito pouco. Então já fica um cenário um pouco mais escasso. Então a gente não pode gastar tanta resina e tem que economizar o máximo que dá, tem que ficar fazendo milhares de missões para ver se consegue uma ou outra resina. Então é um problema grande. Mas não é o maior problema de Genshin, pelo menos não na minha opinião. Não é o que deixa o jogo chato. Então, o que seria o problema de Genshin Impact? Talvez a questão da história? Talvez a questão das cutscenes, da jogabilidade? O que seria? Na minha opinião, não, já que eu gosto das cutscenes e também gosto bastante da jogabilidade de Genshin Impact. Eu acho ela uma jogabilidade, apesar de muito parecida com outros jogos, de certa forma até que única. O problema tá justamente onde eu acabei de falar, nas missões de Genshin Impact, né? No modo história, mas não ali no geral. O modo história e todas as missões. Até porque o modo história, ele é as missões de amizade ou as missões principais, que às vezes abordam, né, esses temas. Mas eu quero falar aqui das missões no geral mesmo, sem englobar ou as missões diárias, ou as missões de história, ou as missões do mundo, enfim. Porque as missões são um problema de Genshin Impact. Justamente as missões são um problema. E eu vou explicar detalhadamente o porquê, começando justamente pela questão de não poder pular as falas, porque é insuportável você ter que ficar fazendo jitter click no seu mouse para conseguir passar 3 diálogos, cara. É sério, é insuportável. Ainda mais porque a grande maioria do público de Genshin Impact, 90% dele, eu acho, não costuma ver a história de fato. E eu incluo nisso, já que a história de Genshin, na minha opinião, em alguns pontos é meio chata. Desculpa aí, seu fãs de Genshin Impact, mas não é muito algo que eu gosto. Eu jogo realmente porque eu gosto do jogo e não da história dele. Então, é um problema, mas não é por isso também, já que você tem toda a liberdade de gostar da história de Genshin Impact, eu admito que em alguns pontos ela realmente é muito boa e muito divertida. Mas o problema das missões, no geral, é justamente a questão de recompensas
e o esforço que você tem. Porque tem muitas missões que não vão estar à sua cara. O jogo sim dá as missões principais à sua cara, mas as secundárias você tem que procurar elas. E se você não fizer uma ou outra, você não pode prosseguir a história. Você também fica impedido se você não fizer missões detalhadamente específicas que você vai ter que muitas vezes consultar o próprio vídeo no YouTube para poder ver se você está fazendo do jeito certo ou errado. Então, é uma complexidade enorme para você fazer uma missão e concluindo essa única missão você ganha, adivinha, 10 gemas. Que não dá nem metade do que você precisa pra conseguir um tiro. Então, é complicado. Genshin nunca foi um jogo muito recompensador, sabe? As resinas, as gemas, tudo sempre foi muito escasso. E os players acabaram se acostumando com isso. O que não deveriam, já que os jogos irmãos do Genshin Impact, que são feitos pela mesma empresa, literalmente te dão personagens raríssimos de graça só porque você está jogando o jogo. Então, Genshin é um jogo totalmente desrecompensador. Mas ainda assim nós jogamos porque, querendo ou não, os personagens, a jogabilidade ou até mesmo a história são cativantes e fazem você querer continuar jogando porque é legal, é divertido e te entretém. Então, se o jogo está fazendo isso, ele está dando certo. Mas Genshin Impact em si, o problema dele é justamente essas missões, porque missões secundárias, principalmente, levam um tempo danado, cara. Você passa horas fazendo as missões e você recebe uma mixaria de recompensa, justamente para tentar juntar para aquele seu personagem que você tá juntando há tanto tempo, que você quer há tanto tempo, para você atirar nele e vir um Diluc, por exemplo. Então é desanimador. E esse é um dos motivos do porquê Genshin Impact está tão chato, na minha opinião. Porque as missões deveriam ser mais recompensadoras e um pouco menores. Tem missões ridículas, como você ter que ajudar o Zezinho que está no ponto A. Só que ele tem que chegar lá no ponto X. Até o ponto X você tem que enfrentar inimigos ou resolver puzzles um por um. E essas nem são as missões principais. Se fosse uma missão principal, até valeria a pena, já que ele seria um personagem importante pra trama e enfim. Mas não, são missões secundárias. Aquele personagem é literalmente um NPC aleatório. E você vai ter que fazer um trajeto enorme, das, sei lá, 2 da tarde até as 2 da manhã, e você vai conseguir no máximo 40 gemas, o que é ridículo, é simplesmente ridículo. E isso desanima muito. Foi algo que me deixou chateado, porque eu fico extremamente empolgado em querer jogar Genshin, conseguir os personagens, tentar ter todos os personagens, por exemplo, do jogo, o que deve ser muito legal, porque você vai poder escolher qual time você vai querer montar, enfim, até porque você vai ficar também a par dos banners atuais, então fica muito mais fácil para você pegar o personagem que você quer, já que você não vai ter que se preocupar em pegar outros que já passaram anteriormente. Mas nesse quesito, o Genshin Impact é bem desanimador. Então acaba sendo muito chato você fazer as missões sabendo que você recebeu uma mixaria e tem que fazer milhares de contas, como se você tivesse, sei lá, gastado o dinheiro do seu cartão, você tá ali calculando as faturas. Não, você só tá calculando as gemas que você vai ter para conseguir um personagem de um jogo. É indignante. Então, Genshin tá chato, mas é justamente por conta disso. Genshin é um jogo bom sim, e você tem total liberdade de querer discordar ou concordar comigo e jogar à vontade, já que Genshin é de graça, então serve para todos os públicos. E ele tem sim vários pontos positivos, como eu acabei de citar alguns aqui nesse vídeo, mas não dá para negar também os pontos negativos que Genshin tem, que também são muitos e que sem dúvidas esse é um dos principais, já que sem as missões, sem as gemas, sem as recompensas, sem algo que te motive a jogar, você só tá tentando farmar para um personagem para no final das contas se decepcionar vindo um personagem que você não quer, como por exemplo a Mona, o Diluc ou até um Tighnari. Enfim, eu acho que é isso pra esse vídeo. Eu queria expor um pouco do porquê eu não tô gravando tanto Genshin aqui no canal. Na verdade eu tinha parado de gravar Genshin no canal, não sei se eu vou voltar, tá bom? Não vou dizer que é algo que eu pretenda, porque eu só realmente gravo Genshin quando tem algo de importante pra falar, pra mostrar pra vocês. Então, no momento eu não pretendo fazer um vídeo de Genshin Impact, mas fica à vontade pra deixar nos comentários se você tem alguma sugestão de vídeo de Genshin que você queira ver, alguma ideia de vídeo ou qualquer coisa assim do tipo. Também deixe nos comentários se você tiver uma opinião, claro, respeitosamente, né, sobre o que você acha de Genshin Impact, se pra você é chato isso também das missões, se você acha que as missões valem a pena ficar 30 ou até mais de 3 horas fazendo uma missão para conseguir míseras 40 gemas. Então vai muito de você, dizer aí nos comentários se você acha que as recompensas de Genshin são boas, se elas valem a pena, se elas não valem, e se você está gostando do jogo, se divertindo, que é o principal, né, você tem que estar se divertindo. Ou se você não joga também, deixa nos comentários a sua experiência no geral, fechou? Então é isso, muito obrigado por todo mundo que viu o vídeo até aqui. Não esqueçam, sexta-feira aí ó, sai um vídeo resumindo Kaiju Number 8 pra vocês. Eu espero que vocês gostem. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau. Ah, e não esqueçam de ajeitar a postura, beber água. E é isso, tchau, tchau.